curta, amêndoa, faca, quadrada, triangular, plana serrada, triangular unilateral, ranhurada e rômbica. E se você precisar trabalhar metal duro, pedra, vidro ou em ferramentaria para a fabricação de ferramentas, moldes e matrizes em geral, você vai usar ainda um outro tipo de lima, as chamadas limas diamantadas. Elas são chamadas assim porque apresentam o corpo de metal recoberto com um pó de diamante fixado por meio de um aglutinante. Como você viu, o trabalho com as limas é uma operação manual. Bom, mas em alguns casos, como o rebarbamento, por exemplo, usam-se as limas rotativas. Elas também são conhecidas por fresas lima. As limas rotativas têm dentes cortantes, que são semelhantes aos das limas comuns. Elas são acopladas a um eixo flexível e acionadas por meio de um pequeno motor. E podem ser encontradas em formatos diferentes. Bom, você já sabe que existem vários tipos de limas para os mais diversos materiais e usos, né? Agora, está na hora de ficar um pouco mais por dentro das várias etapas no processo da limagem. A limagem manual pode ser realizada por meio de várias operações. Você pode, por exemplo, ter de limar uma superfície plana. Esta operação vai produzir um plano com um grau de exatidão determinado por meio de réguas. É útil na reparação de máquinas e em diversos tipos de ajustes. A limagem de uma superfície plana paralela produz um plano paralelo cujo grau de exatidão é controlado com o auxílio de um instrumento como o paquímetro, o micrômetro ou o relógio comparador, e é empregada na confecção de matrizes, em montagens e ajustes diversos. Já a limagem de uma superfície plana em ângulo vai produzir uma superfície num ângulo reto, agudo ou obtuso, cuja exatidão tem de ser verificada através de esquadros. É utilizada para a confecção de guias de diversos ângulos, rabos de andorinhas, gabaritos e cunhas. Você pode também se deparar com a necessidade de limar uma superfície côncava ou convexa. Este trabalho vai produzir uma superfície curva interna ou externa que vai ser verificada por verificadores de raios e gabaritos. Tem muita utilidade na execução de matrizes, guias, chavetas e gabaritos. Por fim, existe também a limagem de material fino, como as chapas de até 4 milímetros, que é utilizada na usinagem de gabaritos e lâminas para ajuste. Tá bem interessante, viu, Caio? Vem dar uma olhada nesse trabalho de limagem feito aqui pelo Lauro. Para você que está se especializando, é muito importante observar o trabalho de alguém já com bastante prática. Tá, e o que vai ser feito aí, hein? Bom, ele está limando uma superfície plana que, dentre as operações feitas com lima, é a que apresenta menor grau de dificuldade. Mas o que importa é que, como as outras, ela deve ser feita com exatidão e consciência. E prevê a realização de diversas etapas, começando com a fixação da peça na morsa. Olha lá, a superfície a ser limada deve ficar na posição horizontal, alguns milímetros acima do mordente da morsa. E é preciso lembrar sempre de proteger as faces da peça que já estão acabadas, usinadas, prontinhas com a utilização de um mordente de proteção, que pode ser uma chapa de um material mais macio que o da peça fixada. Depois de colocado o mordente de proteção, é preciso escolher a lima. Certo. E no caso, como é uma superfície plana, deve ser uma lima chata. Esse é o melhor modo de se segurar a lima para verificar se o cabo está bem fixado. Depois, apoie a lima sobre a peça, observando a posição dos pés. Quando estiver limando, faça o trabalho através de passes sucessivos, cobrindo toda a superfície que vai ser limada e usando todo o comprimento da ferramenta. Em relação à superfície da peça, a lima pode correr de modo transversal, ou mesmo obliquamente em relação à superfície da peça. E a velocidade da limagem? Boa pergunta, Caio. A velocidade pode variar, alguma coisa entre 30 a 60 golpes por minuto, certo? Mantendo sempre a uniformidade do movimento. E lembrando sempre de controlar a planeza da peça limada com o auxílio da régua de controle. Outra coisa importante de se lembrar, para evitar riscos na superfície limada, é usar uma escova ou raspador de cobre para limpar os cavacos presos aos dentes da lima. Então, Caio, alguma dúvida? Nenhuma, Silva.
É sempre bom a gente ver um profissional experiente trabalhando. A gente aprende bastante, né? É sim, e tem sempre alguma coisa a mais para se aprender no ofício. O importante é a prática. Pois muito bem. Você sabe então agora que a operação de limagem é artesanal e o resultado vai depender da habilidade do profissional. E agora é hora de uma boa revisão.